Aleluia. Graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus. Hoje, para a glória do nosso Pai, hoje para a glória de Jesus, um dos cultos mais importantes para nós, os evangélicos, para nós que cremos na palavra de Deus. Hoje é dia de nos assentarmos à mesa do Cordeiro, comermos e bebermos na presença desse Rei. Hoje é domingo, é dia do Senhor, o nosso Deus. É o dia que nós, os evangélicos, separamos como primícia. É o primeiro dia da semana. É um dia que nós entendemos de honrar o nosso Deus, de adorar o nosso Deus. Nós não gastamos o nosso domingo como gastávamos antigamente, com futebol, com churrasco, com amigos, com o mundo. Hoje o nosso domingo, a nossa atenção está voltada para o céu, para o alto. Nós nos gastamos mais consagrando as nossas vidas. Nós nos gastamos mais com as Escrituras, meditando na palavra, aquietando a nossa alma, deixando os problemas da semana. Estamos com a mente, com o coração, com o nosso entendimento voltados para o Senhor, o nosso Deus. E nós estamos sempre com esta esperança de que a Santa Ceia do Senhor vai nos trazer alguma coisa nova. A ceia do Senhor vai nos trazer força, vai nos trazer renovo, vai nos alimentar, vai nos suprir. E eu, ao longo de tantos anos, algumas pessoas, elas estão a mais do que eu, outras menos do que eu. Mas fato é de que os anos não roubam a alegria da Santa Ceia. Os anos não roubam o desejo de sentar, comer e beber na mesa do nosso Deus, de louvar e engrandecer o seu santo nome. Hoje nós teremos o privilégio, porque por mais dificuldade que nós tivemos no Brasil e no mundo, nós não ficamos sem a ceia do Senhor. Nós não ficamos sem a palavra viva, nós não ficamos sem o direcionamento. Nós não ficamos sem a presença, nós não ficamos, irmão, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus, porque Ele é o bom pastor. Embora hoje seja a Santa Ceia do Senhor, eu quero alertar você que todas as quintas-feiras nós estamos numa série de mensagens transformando destinos. Se você participou de alguma dessas quintas-feiras, você já pode testemunhar. Tem sido maravilhoso. O Senhor tem nos conduzido a um entendimento da palavra em comum, a um só propósito, de nos tornarmos libertadores, de nos tornarmos pessoas que se importam, que olham para a salvação daqueles que estão à nossa volta, olha para a salvação da família, olha para a salvação dos amigos, olha para a salvação até dos estranhos. O Senhor tem nos mostrado nas Escrituras isso. Ele sempre transforma destinos, mas sempre com um propósito em comum. Ele olha para a salvação, Ele olha para a libertação, e Ele está sempre convidando pessoas para essa obra. Ele está sempre convidando pessoas para cooperar e participar desse trabalho. O trabalho é dele, nós somos convidados. Eu costumo dizer que a missão é de Jesus, a comissão é da igreja de Jesus. Se tornou um privilégio para mim e acredito que para muitos participar e cooperar da obra, a obra da libertação, da salvação nesse tempo da história. Quero também, antes de ler a palavra para você, dar um testemunho. Você que é aqui de Mogi Guaçu, você que é da Igreja Filadélfia, você que está envolvido com o projeto da edificação de um novo templo. Nós concluímos a nossa terraplanagem. Nós estamos trabalhando na documentação, embora todo o sistema esteja com restrições e o andamento dos documentos, o andamento dessas coisas está devagar, mas não parou totalmente. Continua, nós estamos no trâmite de documentação e eu tenho fé que até dezembro nós conseguiremos toda a nossa documentação pronta para a edificação do templo. Mas enquanto esta documentação não fica pronta, eu queria dar um testemunho para você, que nós conseguimos autorização para nós fazermos o nosso muro.
conseguimos, junto aos nossos vizinhos lá do terreno, um acordo. Nós entramos num acordo, nós já temos um alinhamento de área, nós já compramos ferro, já contratamos pedreiro, nós estamos, meu irmão, na iminência de começar a construção desse muro, que é enorme, é um muro enorme, porque o terreno é grande. E eu queria dar esse testemunho para você, hoje na ceia, para a sua alegria. Pastor, quando é que vão começar os mutirões? Nós queremos fazer mutirão. Infelizmente nós não podemos mais, nesse tempo, estarmos em grandes ajuntamentos. Então nós vamos devagar. Nós vamos estar fazendo este muro sem mutirão. Nós vamos estar fazendo esse muro lentamente. Nós vamos estar fazendo esse muro com um pedreiro, no máximo 2 serventes de pedreiro, e eles vão gastar ali meses para fazer esse muro. É um muro extenso, é um muro alto. É um muro que não se faz numa semana, numa quinzena, num mês. É de 2 meses ali, mais ou menos a média, para nós conseguirmos executar esse trabalho, com alegria. Então, continue orando, continue, meu irmão, intercedendo, continue se envolvendo. Eu não sei se você já pegou o seu carnê, nós não estamos em cultos presenciais, mas eu tenho avisado aqui nas lives, a igreja está aberta aos domingos das 10 da manhã até as 5 da tarde, para que as pessoas tragam suas ofertas, para que as pessoas tragam o quilo do alimento, e eu deixei à disposição também esse carnê azul, para esse tempo, onde nós estamos fazendo nossas ofertas. A maioria das pessoas da comunidade, já efetuou a troca, já adquiriu o carnê, mas com certeza deve ter remanescentes, com certeza deve ter pessoas aí na dúvida. Pastor, eu ainda estou com um carnê, acho que é vermelho. Então, você que está com o carnê vermelho, você já pode vir e trocar pelo azul. Nós vamos estar trabalhando com essa cor azul para a nossa organização. Então, se você tem, troque o carnê. E se você não tem, adquira se quiser. Se entender de Deus que é bênção, se entender de Deus que vale a pena participar de um projeto como esse, se entender de Deus que Deus te chamou para essa boa obra. Nós estamos felizes, embora exista um tempo de pandemia, de dificuldades, a igreja de Jesus está avançando. Eu vou dar para você, meu irmão, uma estatística que talvez você não tenha, nem parece, mas é verdade. A igreja de Mogi Guaçu, sem estar em cultos presenciais, está crescendo. Nós não estamos aqui de forma presencial, mas nós de forma online, nós pela internet, é possível dar uma medida, dar uma averiguada. A igreja de Mogi Guaçu, de forma online, ela não está parada, ela está crescendo. Nós estamos crescendo no nosso número de membros, nós estamos crescendo no nosso número de seguidores, nós estamos crescendo nas pessoas, meu irmão, que estão na eminência, elas estão prontas e preparadas, para que assim que o culto presencial for possível, elas estarão conosco. Elas nos conhecem apenas pela internet, elas nos conhecem apenas de forma online, mas daqui a pouco nós vamos dar as mãos, vamos dar um abraço, vamos conhecê-las pessoalmente, vamos discipulá-las, vamos apacentá-las, vamos batizá-las, vamos casá-las, vamos apresentar seus filhos, vamos estar visitando suas casas, suas empresas, vamos estar, irmão, como corpo de Cristo bem ajustado. Você que está chegando, nós vamos fazer tudo isso. E você que já é membro, você que já é corpo aqui da igreja, nós vamos matar a saudade, nós vamos nos rever. Eu pretendo, se Deus permitir, assim que nós pudermos anunciar um culto presencial, eu gostaria de fazer um culto absolutamente diferente. Eu gostaria de fazer um culto não no horário comum. Eu gostaria de fazer um culto bem mais cedo, bem mais à tarde. Eu queria gastar um tempo maior com você, e eu também não queria gastar um tempo apenas com a palavra. Eu não quero que esse primeiro encontro presencial seja apenas, embora seja importantíssimo, da mensagem, do sermão, do culto. Eu quero gastar tempo de comunhão neste dia. Eu quero fazer uma grande festa nesse dia.
eu quero ministrar a Deus com louvores, com adoração, quero ministrar a igreja com a santa palavra, mas quero gastar um tempo comendo e bebendo com a igreja de Jesus, aqui onde nós temos, para a glória de Deus, um espaço para fazermos esse tipo de celebração, de comemoração, de encontro, de evento. Eu estou sonhando, o que é que eu vou fazer? Eu estou pensando, o que é que eu vou servir? Eu estou pensando como é que vai ser esse culto maravilhoso, porque esse culto que nós voltarmos a sermos presenciais, vai ser um culto, mesmo que você não tenha se apercebido, talvez agora se aperceba, vai ser um culto onde vai entrar para a história. É realidade. Você que está vivendo esse tempo é história. Você vai ter que dizer isso para os seus netos um dia, que você andou de máscara para a rua. Você vai ter que dizer para os seus netos um dia que você não poderia ir à igreja porque foi proibido. Você vai ter que dizer para os seus netos, irmão, que pessoas morreram. Você vai ter que dizer o que aconteceu na história. E também você vai ter que dizer sobre esta festa que vai ser maravilhosa, onde a igreja voltou a ser presencial para a glória de Deus. Vai ser impactante, vai ser maravilhoso, vai ser inesquecível em nome de Jesus. Até isso nós estamos orando, pensando. A igreja está crescendo, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você que nem parece que é verdade, mas é. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós nos apercebemos da história da Bíblia, foi exatamente nos piores momentos da história, foi exatamente onde as coisas estavam mais difíceis, foi exatamente, meu irmão, onde as pessoas estavam perseguidas, estavam morrendo, que a igreja de Jesus mais cresceu, que disseminou, que o evangelho se esparramou para todos os lados. Eu olho para as escrituras e percebo, isso é claro para mim. Então não tenha dúvidas, se tem uma coisa que está acontecendo e é real, é o crescimento da igreja. O evangelho nunca foi tão difundido no Brasil e no mundo. Irmão, é um clique o evangelho entra num lar, é um clique o evangelho entra numa empresa, é um clique o evangelho entra dentro de um automóvel, é um clique, meu irmão, e esse evangelho chega nas mãos de multidões. Nunca na história foi tão disseminada a palavra de Jesus, nunca foi tão rápido, nunca foi tão objetivo, nunca foi tão diversificada. São pastores, são missionários, são obreiros, é no Brasil, é nas nações, as opções. Irmão, nós estamos crescendo, a igreja está avançando, nós estamos também sendo aperfeiçoados, estamos sendo provados e aprovados. Nós que aprendemos tanto de forma teórica em escolas bíblicas, hoje estamos tendo a oportunidade de praticar o que aprendemos, se tornar mais maduro. Ninguém está te vendo, ninguém está te acompanhando, ninguém, meu irmão, a não ser o Espírito Santo. Se você quer orar, você ora, mas não porque alguém está mandando você orar, porque na igreja não tem como ir. Você está lendo a Bíblia, se você está fazendo isso, é porque você cresceu, amadureceu, porque ninguém está fazendo isso por você, ninguém está cobrando isso de você. Se você está jejuando, é porque você cresceu, é porque você amadureceu. Se você está pregando a palavra, ganhando almas nesse tempo de epidemia, irmão, isso só é a oportunidade de exercer aquilo que você aprendeu ao longo de anos. Tem gente ganhando almas, tem gente lendo Bíblia, tem gente orando, tem gente jejuando, e eles estão fazendo isso porque amadureceram, porque cresceram. A igreja não está só crescendo em números de pessoas, a igreja está crescendo em estatura. Ela está entrando num momento de maturidade, ela está entrando num momento de experiência, está saindo da teoria, está entrando na experiência. Nós estamos, meu irmão, vivendo muitas coisas e às vezes não percebemos, mas em dias como esse, nós que estamos direcionados pelo Espírito Santo, conseguimos ver, conseguimos nos alegrar, conseguimos, meu irmão, até dar um glória a Deus por todas as coisas. Tudo, disse a Bíblia em Romanos 8:28, tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pastor, qual é o propósito? Qual é o propósito? Libertação. Qual é o propósito? Salvação.
sempre. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que Deus te chamou para este propósito. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvidas, é por causa disso que Deus transformou o nosso destino para nos tornar libertadores, para nos tornar homens de sinais, para pregarmos um evangelho, não com demonstração de palavra, mas com demonstração de poder. Eu louvo a Deus por ver, por perceber, porque eu poderia estar aí, meu irmão, apenas existindo no meio de tudo isso, mas eu estou vivendo tudo isso para a glória de Deus. Hoje eu quero ler um livro que você conhece, o livro da Ruth. Eu já tive a oportunidade de pregar muitas vezes sobre Ruth, mas não me canso de pregar sobre Ruth, como também não me canso de pregar sobre Esther, como não me canso de pregar sobre Davi, sobre Moisés, sobre Gideão, sobre Abraão, sobre José, sobre Jesus. Na verdade, faz 20 anos que eu prego a mesma coisa, a palavra de Deus. Olha o que diz aí nas Escrituras. Eu vou ler o livro de Ruth, o capítulo 1, o versículo é do 1 ao 5, olha isso. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve uma fome nesta terra de tamanha dimensão, pelo que um homem que era lá de Belém de Judá, ele teve que tomar uma decisão, se ficava em Belém de Judá, ou se saía para peregrinar. A Bíblia disse que este homem de Belém de Judá, ele saiu para fazer peregrinações, e ele foi lá para os campos de Moabe. Ele não foi sozinho, ele levou a sua esposa. Ele também não levou apenas a sua esposa, ele levou os seus 2 filhos. Era o nome desse homem Elimeleque. O nome da sua mulher era Noemi. Os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram por ali. A história da Bíblia diz que o Elimeleque morreu em Moabe. O marido da Noemi, o Elimeleque, morreu. Ele morreu, ela ficou com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, os quais tomaram para si mulheres dali, as moabitas. Era o nome de uma órfã, era o nome da outra Ruth. Ficaram ali por 10 anos. E o que aconteceu, pastor? Malom morreu, Quilion morreu. Esta mulher chamada Noemi perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos, ficou completamente desamparada, disse a Bíblia. Então, ela ouviu que lá em Belém de Judá, o Senhor estava dando o pão, o Senhor estava dando a provisão, o Senhor estava cuidando bem do seu povo, e ela decidiu voltar. Até aí eu quero ler com você, até aí eu quero que você se aperceba do quanto eu, sendo um homem de Deus, eu sendo evangélico, eu estando, meu irmão, para quem não sabe, a palavra Belém quer dizer casa do pão. Então, a história é clara, Elimeleque, Noemi, Quilom e o seu outro filho decidiram sair da casa do pão, sair de Belém de Judá, e eles foram peregrinar porque as coisas estavam difíceis. Nesse momento da história, embora fosse a casa do pão, a Bíblia diz que estava assolada de uma grande fome. Pastor, Belém de Judá, onde o templo do Senhor, onde o povo do Senhor, onde a glória do Senhor, onde a palavra do Senhor, onde Deus, pastor,
eles passaram por dificuldades. A Bíblia diz que nesse tempo da história houve uma fome, não foi pequena, houve uma grande fome, a ponto de Elimeleque tentar peregrinar em Moabe para conseguir alimento, para conseguir sustento para a esposa e para os filhos. Muitos de nós que estamos servindo a Deus, muitos de nós que amamos a Deus, não estamos isentos de provações. Não estamos isentos de situações difíceis, que nos aperfeiçoem, que nos forjem, que nos transformem em homens experimentados, em mulheres experimentadas. O nosso Deus não está criando a sua igreja dentro de uma bolha. O nosso Deus não está criando filho mimado, filha mimada. Ele está forjando soldados. Ele está forjando homens de guerra, mulheres de guerra. Ele está forjando um exército. E para forjar homens e mulheres desta forma, é necessário, meu irmão, dar a eles situações, permitir que sejam afligidos. Então a fome vem e assola toda a terra, inclusive Belém de Judá. E aí? E aí que não vá pensar você que a cidade inteira saiu correndo. Não vá pensar você que a fome chega em Belém de Judá e os crentes, o povo de Deus, se desespera e sai correndo para os 4 cantos da terra para peregrinar porque estava passando fome, dificuldade. Não, a Bíblia diz que o Elimeleque foi. Pastor, e quem mais foi? A esposa e os 2 filhos. Pastor, e quem mais foi? A Bíblia não relata mais ninguém. Não é engraçado? Pastor, mas a fome não era para todos. A fome estava na cidade. Pastor, a situação não era a mesma para todo mundo. A situação era a mesma para todo mundo. É que nem pandemia. Pastor, essa situação é igual para todo mundo? Igual para todo mundo, seja rico, seja pobre, homem ou mulher, grande ou pequeno, seja do Brasil, seja fora do Brasil, a situação é igual. Pastor, se lá em Belém de Judá estava acontecendo isso, uma grande fome, e quase todo mundo decidiu confiar em Deus, quase todo mundo, salve a exceção de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que a Bíblia relata, é o que a Bíblia relata. Se saiu mais alguém, não estou sabendo. Eu estou sabendo que saiu pelo menos 4, pelo menos uma família saiu. Pastor, e o resto do povo? Ficou. E o resto da cidade? Ficou. Pastor, e essa multidão de pessoas que moravam em Belém de Judá, decidiram confiar e esperar no Senhor, o seu Deus. Decisões estão sendo tomadas todos os dias, mas uma coisa eu compreendo na Bíblia: Deus não interfere em nenhum momento nas suas escolhas, nas minhas escolhas. Pelo contrário, Ele fica observando quando chega uma situação, quando chega um problema, quando chega uma circunstância. Ele fica observando os seus filhos, a sua igreja, o seu povo, para ver que tipo de decisões eles vão tomar. No caso, o Elimeleque tomou uma decisão que não foi sábia, tomou uma decisão que não foi boa. E meu irmão, quando um homem casado ou uma mulher casada toma uma decisão, influencia imediatamente a sua família. Quando o homem é solteiro, as decisões dizem respeito apenas a ele mesmo, porque ele é solteiro e só tem ele. Mas quando um homem é casado e ele tem filhos, as suas decisões implicam na sua esposa e nos seus filhos. Ele muitas vezes ignora esse fato e é inconsequente. Existem muitos homens que são inconsequentes e tomam decisões assim à reveria, sem pensar na esposa, sem pensar nos filhos. Nós chamamos eles de loucos. A Bíblia diz que tem um crente louco aqui também, chamado Elimeleque. A cidade de Moabe, para quem não conhece as Escrituras,
esse povo moabita, sabe como é que foi fundado o povo moabita? Sabe como é que surgiu na terra o povo moabita? Israel, você sabe que veio de Jacó. Família de Jacó, nasceu ali, as 12 tribos. Mas e os moabitas? Nasceu de quem, pastor? Nasceu da onde? Lembra quando Ló está saindo de Sodoma, que Sodoma está pegando fogo, a esposa linda olha para trás e vira estátua de sal, lembra? Ele ficou sem esposa, mas a Bíblia diz que ele tinha 2 filhas. A Bíblia diz que quando ele sai da cidade de Sodoma, a esposa vira pedra, sal, e ele entra numa caverna com as 2 filhas. A Bíblia diz que ele se embriaga. O Ló bebe até, meu irmão, se embriagar e desabar num sono. A Bíblia diz que uma das filhas deitou com o pai e o pai nem percebeu. De tão bêbado que ele estava, uma das filhas dormiu com o pai e engravidou do pai. No outro dia, ela disse para a irmã dela: vamos embebedar o nosso pai outra vez, e agora vai ser a sua vez de deitar com o pai. Houve ali um incesto. Pastor, as 2 engravidaram? As 2 engravidaram. Pastor, que povo surgiu? Moabitas. Os moabitas surgiram do incesto de Ló com as filhas. E aquele povo servia que Deus? E aquele povo que surgiu ali de um incesto, o que eles entendiam? Irmão, eles não serviam o Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Eu não vou entrar nessa questão, mas eu queria deixar claro que esse povo moabita era ímpio. Esse povo moabita não servia a Deus, não conhecia as coisas de Deus, a lei de Deus. Aí uma grande fome assola Belém de Judá. Elimeleque fala: eu vou peregrinar. E para onde você vai? Eu vou lá para Moabe, para os campos de Moabe. Mas aquele povo não serve a Deus, mas aquele povo não teme a Deus. Ali não está operando a mão de Deus. Mas e aqui também não está. Aqui também não tem o que comer, aqui também não vejo. E tem muitas pessoas que na menor dificuldade, pode ser, meu irmão, na menor, aqui eu estou falando de uma grande, mas tem crente que na menor das dificuldades já abandona Deus. Na menor das dificuldades já deixa, meu irmão, o ministério. Na menor da dificuldade já deixa, meu irmão, a aliança que tem com o corpo da igreja. Na menor dificuldade vai embora, não olha nem para trás, não fala nem tchau. Elimeleque é um exemplo disso. A situação ficou difícil, surgiu problemas, circunstâncias. Ele pega a mulherzinha, pega os filhos e vai embora. Pastor, eu sou livre para ir embora quando quiser. Pastor, eu posso tomar as minhas decisões. Deus não vai intervir. Você tem o arbítrio. Pastor, nada e nem ninguém vai impedir quando eu decidir a minha vida, o meu futuro, o meu caminho. Ninguém vai impedir, nem Deus. Você tem arbítrio, eu tenho arbítrio. E quando a situação difícil vem, nós chamamos isso de provação. O nosso Deus fica observando para ver o quanto eu confio, observando o quanto eu creio, observando o quanto eu vou esperar nele, observando o quanto eu não murmuro, observando o quanto, meu irmão, esta fé é autêntica e verdadeira naquele que vive, naquele que reina, naquele que eu chamo de Deus. Porque muitos homens e muitas mulheres, quando vêm situações adversas, murmura. Situações adversas, vou deixar tudo isso. A situação chega e é difícil e é ruim. Quando vem uma grande, então, eu vou largar a mão, vou abandonar até a igreja, vou mudar de cidade, vamos embora daqui, aqui não tem nada para nós não, Deus não está com a gente aqui não. Elimeleque era uma dessas pessoas. Mas eu preciso pregar essa verdade para você. O dia que você quiser tomar uma decisão na sua vida,
seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja nas suas finanças, seja na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua igreja, seja, meu irmão, em qualquer área da sua vida, você pode tomar a sua decisão. Você pode fazer isso na alma, você pode fazer isso na carne e você pode fazer isso no espírito. Nós podemos tomar as nossas decisões na alma, nas emoções, no calor da coisa. Eu posso tomar a decisão na carne, eu posso tomar também a decisão no espírito. A maioria das pessoas que tomam decisão na carne ou na alma, elas tomam, meu irmão, por impulso. Vem o problema, vem a situação, elas imediatamente têm um tipo de reação de fuga. Imediatamente eles querem abandonar o problema, imediatamente eles querem sair de cena. Mas a pessoa que é espiritual, a pessoa que teme a Deus, a pessoa que já está, meu irmão, confiante, ela sempre vai fazer esta oração comum: Deus, seja feita a tua vontade. Deus, eu confio no Senhor. Deus, o Senhor é o bom pastor. Deus, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou ficar aqui plantado e frutificar, porque foi aqui que o Senhor me plantou. Requer um pouco de maturidade espiritual para você fazer a vontade do Espírito, porque senão você vai fazer a vontade da alma, a vontade da carne, que sempre é: estou indo embora. Sempre é: estou abandonando o casamento, estou abandonando o trabalho, estou abandonando o ministério, estou abandonando a igreja, estou abandonando a cidade, estou abandonando tudo. Sempre é fuga, sempre é saída. Só que, meu irmão, quando eu tomo uma decisão na carne, na alma, aparentemente eu resolvi o problema, porque eu abandonei, deixei para trás. A fome está aqui, vamos sair daqui, vamos embora. É aqui o problema em Belém, vamos para Moabe. O problema está aqui nessa igreja, vamos para outra. O problema está aqui nessa cidade, vamos para outra. O problema está aqui nesse casamento, vamos para o outro. Algumas pessoas, elas querem fugir e deixar para trás, achando que aquela decisão de fuga vai resolver a sua vida, o seu futuro, a sua família. Tem gente que fala assim: pastor, eu estou tomando essa decisão porque eu estou pensando nos meus filhos. A vontade que dá é de falar assim: cabeção. Pastor, eu estou tomando essa decisão porque eu estou pensando em... Irmão, se você está tomando essa decisão e não está pensando em Deus, provavelmente essa decisão é errada. Porque você não entregou sua vida para Deus? Você não entregou sua vida para Jesus? Se você vai tomar qualquer decisão nessa sua vida, em quem que você tem que estar pensando primeiro? Porque tudo é dele, por ele, para ele. Quem é que tem que estar feliz? Seu filho? Sua filha? Ou Deus? Então aí já vai uma resposta para você que decidiu partir por causa da pessoa errada. Pastor, mas eu amo tanto. Eu amo também. Mas o meu filho não cura, meu filho não liberta, meu filho não batiza no Espírito Santo, meu filho não salva, meu filho não me dá paz, meu filho não me dá tudo que eu preciso. Quem me dá é Deus. E se eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão naquilo que vale a pena: Jesus Cristo. Porque esse filho aí, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai deixar você, ele vai deixar sua casa, ele vai deixar essa família e ainda vai pedir dinheiro para ir embora. E esse Deus que eu prego, nunca ele vai te deixar, nunca vai te abandonar, nem nessa vida, nem naquela que está por vir. Porque Elimeleque estava pensando em fazer o melhor para a sua família, para a sua esposa, para Malom e para Quilion. Ou não, o contexto é família, o contexto é casamento, o contexto é provisão, é trabalho. Perceba você que o homem deixou Deus, a casa do pão, Belém de Judá, e foi peregrinar em Moabe. Alguém vai dizer: pastor, mas ele tem Deus no coração. Sim,
Se você, meu irmão, for ver as pessoas que não vão mais à igreja, as pessoas que não trabalham mais na igreja, as pessoas que não frequentam mais os cultos, se você perguntar, unânime, todas vão dizer: eu tenho Deus no meu coração. O Elimeleque também. Mas isso, meu irmão, na prática não quer dizer nada. Eu vou perguntar para você: se ele tivesse Deus no coração como ele pensa que tinha, você acha que ele tinha ido embora de Belém, de Judá, para Moabe? Ou quem tem esse Deus no coração está sempre dizendo para esse Deus: tu és meu dono, tu és o meu Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque se o Senhor não me enviar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou plantar, é aqui que eu vou morrer. Então, para você que está acostumado a dizer esse clichê, que Deus está no seu coração, saiba, se Deus vive e reina no seu coração, é a vontade dele que impera e não a sua. E se você for fazer alguma coisa nessa vida, você não vai fazer por causa de marido, por causa de esposa, por causa de filho, por causa de ninguém, é por causa de Deus. Pastor, por que você prega o evangelho? É porque você ama as almas? Primeiro, eu prego porque eu amo Jesus Cristo. E eu faço por Jesus Cristo, porque Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, não se engane. Se tem alguém que eu amo, não é as almas. E eu não estou dizendo que eu não ame. Eu só estou deixando claro a primazia. Se tem alguém que eu amo, esse é Jesus Cristo. E se eu faço o que faço, não é pelas almas, é por Jesus Cristo. Porque aquelas almas eu vou pregar, eu vou curar, vou salvar, vou libertar, vou discipular, e eles vão embora, não vão nem falar tchau, irmão. Como muitos já foram. Mas e Jesus? Está ali comigo. Quando que ele vai embora? Nunca. Quando que ele vai te trair? Nunca. Quando ele vai decepcionar? Nunca. Quando ele vai falhar? Nunca. Vai valer a pena? Vale a pena. Por Jesus sempre valeu e sempre vai valer. Mas sem Jesus não vai valer a pena. Por essa esposa não vai, por esse filho não vai, por esse patrão não vai, por nada vai, por coisa alguma vai. Elimeleque, o que? Você tem Deus no coração? Tem. Eu já até postei na internet, talvez você vai entender hoje que eu postei. Mas irmão, se você conhece a Deus, viva para Deus. Entendeu? Você diz que conhece a Deus, Deus está aí no seu coração? Então viva para Deus, porque você fala que conhece a Deus e vive para o teu filho. Você fala que conhece Deus e vive para a tua filha. Você fala que conhece Deus e vive para você mesmo ou para a tua esposa. Irmão, se você conhece Deus, viva para Deus. E eu não estou falando para você abandonar sua esposa, abandonar seu filho, sua filha, seu trabalho. Não é isso. Eu só estou colocando as coisas nos lugares devidos. Elimeleque tinha Deus? Tinha. Noemi tinha Deus? Tinha. Malom tinha, Quilião tinha, mas estava lá em Moabe, ó. Foi Deus que mandou eles ir para Moabe. Você me viu lendo a Bíblia? Você viu aqui? Então Deus disse para Elimeleque: vai para Moabe. É isso, está escrito? Não, irmão. Ele foi porque quis. Ele foi porque deu na telha. Ele foi, meu irmão, por causa do arbítrio. E Deus impediu? Não impediu. Mas uma multidão ficou em Belém de Judá, na obediência. Uma multidão ficou em Belém de Judá, na esperança. Uma multidão ficou lá servindo a Deus. Quer ir? Vai. Mas vai saber na verdade. Quer peregrinar? Peregrina. Mas entenda, essa decisão é absolutamente sua. Olha aqui o Elimeleque. Foi. Pastor, o que aconteceu com Elimeleque? Irmão, para quem está fugindo da fome, aconteceu o pior. Pastor, eu estou pensando aqui, vê se você acompanha esse raciocínio. Pastor, se eu ficar aqui em Belém de Judá, aqui está fome, eu vou morrer de fome se eu ficar aqui. Então eu vou para não morrer. Irmão, o que aconteceu com Elimeleque que foi peregrinar em Moabe? O que ele não queria.
Irmão, aconteceu exatamente o que ele não queria. Ele saiu de Belém de Judá para peregrinar, para não morrer. E a minha Bíblia diz que ele morreu. Irmão, ele não morreu de morte matada. Ele morreu de morte morrida. Ele não enfrentou um inimigo. Ele não enfrentou uma espada, uma flecha, um arco. Ele não enfrentou um soldado. Ele não enfrentou um exército. Ele não foi morto por alguém. Ele morreu porque o doador da vida é Deus. Pode ser que você não enfrente uma guerra, pode ser que você não enfrente nem o coronavírus, mas não quer dizer, porque você não enfrenta uma guerra e o coronavírus, você vai ficar vivo. Pastor, comida me deixa vivo? O que me deixa vivo é Deus, irmão. O doador da vida não é pão com farinha. O que me dá a vida não é pão com farinha, não é trigo, é Deus. E esse homem chamado Elimeleque saiu da casa do pão para procurar o que comer, para sobreviver lá em Moabe. Pastor, eles plantaram. Irmão, Elimeleque não morreu de fome. Engraçado, né? Se ele ficasse lá em Belém, a previsão, se eu ficar aqui eu morro de fome, então para não morrer eu vou. Ele foi lá em Moabe, ele plantou, e aí? Nasceu, e aí? O trigo deixou ele vivo? É tipo assim, Deus fala assim, você acha que o que vai te deixar vivo é esse trigo? Você acha o que vai te dar vida é essa planta? Pois eu vou deixar você compreender que este pão, esse trigo, essa planta não pode te dar a vida, mas eu, o Senhor, o teu Deus, eu posso. Aqui em Belém pode faltar pão, mas não falta vida. Não tem histórico de que houve uma morte em massa em Belém de Judá quando houve fome. Faltou pão, mas não faltou vida. E lá em Moabe, lá tinha pão, mas não tinha vida. Não é Jesus Cristo que disse na sua palavra: eu? Quem és tu? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e tem mais uma coisa que eu sou a vida. Em outra parte da Bíblia, ele fala duas coisas juntas que cabem nesse contexto. Um dia Jesus Cristo também se declara: quem eu sou? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu não sou o pão de trigo, eu não sou o pão da farinha, eu sou o pão da vida. E lá na casa do pão, o que é que está servindo lá? Vida. O pão da vida está lá. E lá, pastor, lá tem trigo só. Um trigo que não vai poder te dar a vida. Um trigo que não vai poder sustentar você e nem os seus filhos. Porque qual é o maior medo de um pai? É os seus filhos que morram de fome. Sai Elimeleque de Judá e vai para Moabe para não morrer de fome. O primeiro que morre é ele. Pastor, e depois quem morre? Os 2 filhos dele. Morreu em 10 anos. Num tempo da história, 10 anos não era nada. Esses homens aqui para ter 100 anos era assim, irmão. A maioria desses homens aqui é de 100 anos para cima. 10 anos de vida nesse momento da história não é nada. Em 10 anos morreu Elimeleque, Malom e Quilion. Pastor, morreu o quê? Com a barriga cheia de trigo. Morreu como, pastor? Com o celeiro cheio de trigo. Porque a Bíblia não fala que houve fome em Moabe nesse tempo. Houve lá em Belém de Judá. O trigo não garante vida. O trigo não garante vida. O trigo não garante vida. Pastor, eu estou tomando essa decisão. Pastor, porque eu preciso tomar essa decisão. Mas por que você está tomando essa decisão? Pastor, porque olha a minha circunstância aqui, ó. Ela quase que me obriga a fazer. Irmão, você não é obrigado a fazer nada. Pastor, eu estou fazendo isso para salvar meu casamento. Você salva então.
Pastor, eu estou fazendo isso para salvar o meu filho. Ah, você salva então. Pastor, eu estou fazendo isso para salvar os meus negócios. Ah, você salva então. Irmão, até na praia, quem trabalha lá, não pode escrever salva vidas, tem que escrever guarda vidas, porque só tem um que salva, é Jesus Cristo. Então você está querendo me convencer que você está tomando essa decisão, que você está tomando porque você acha que é o melhor para a sua família, como Elimeleque tomou a decisão achando que era o melhor para a sua família. Pastor, ficar aqui está difícil. Irmão, quem disse que era fácil ficar em Belém de Judá com a fome assolando? As pessoas querem facilitar as coisas, e quando elas querem facilitar, elas tomam decisões e justificam. Ah, agora que eu tomei essa decisão, tudo ficou mais fácil. E quem diz que fácil é certo? A fé, por exemplo, não torna nada fácil. A fé só torna possível. Ah, pastor, com a fé ficou fácil. Ficou nada. Com a fé só ficou possível, porque de fácil não tem nada. Quem disse que é fácil ser crente? Quem disse que é fácil obedecer a esse Deus? Quem disse que é fácil caminhar com cruz, em santidade, obediência e reverência? Quem disse que é fácil andar na contramão do mundo? Nunca foi fácil, nunca vai ser, só é possível. As pessoas estão sempre querendo facilitar as coisas. Irmão, as coisas que vêm fácil na sua vida não traz nada de bom. Você nem valoriza de tão fácil que é. Mas aquilo que tem preço, aquilo que te custa, aquilo você valoriza. E aquilo te dá ensinamento, aquilo te dá maturidade, aquilo te dá experiência. Você sabe quanto custou, você sabe que você passou. Quer sair da casa do pão? Sai. Mas não pense você que aquele trigo vai te dar vida, porque não dá. Não pense você, irmão, que aquele celeiro cheio vai poder salvar o teu casamento. E eu não estou falando de traição. Irmão, o casamento do Elimeleque não pôde ser salvo, porque ele morreu. Ele deixou uma viúva. Você sabe o que tem, meu irmão, na Bíblia? Uma das coisas mais miseráveis da Bíblia é uma viúva, tanto é que é mandamento. Nós, a igreja, temos que cuidar de duas pessoas, do órfão e da viúva. Tamanha é a pobreza dessas pessoas. O órfão e a viúva. Pastor, o que aconteceu quando o Elimeleque tomou a decisão de vida? Morreu. Ah, ele queria o casamento? Morreu. Ah, ele queria os filhos, morreu. Tem gente que está tomando umas decisões aí, aparentemente a melhor coisa a se fazer. Lá tem trigo, lá não tem fome, lá os campos tá coisa. Morreu. Em Judá que era fome, viveu. Por quê? Porque a vida estava lá, Deus estava lá, o Senhor estava lá. E nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca vive. Toda palavra que sai da sua boca, vive. Mas de pão não vive. Não é só de pão, irmão, que vive. Nós os crentes, quer ver se não é Bíblia? Como é que o crente vive hoje? De pão? Não, a Bíblia é clara. O justo, ele só pode viver de um jeito. Pela fé no quê? Palavra. Palavra. Deixa eu te perguntar. Você tem palavra para fazer o que você está fazendo, ou você só tem situação? Você tem palavra de Deus para ir para onde você está indo? Ou é a situação que te está mostrando o caminho e você diz, pastor, quase que fui obrigado pela situação. Irmão, ninguém é obrigado a nada. Se você não tem palavra para fazer o que fez, ou está fazendo, ou vai fazer, é um erro, é caminho de morte, é bíblico. Foi Salomão quem disse: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Pastor, repete. Tem caminho que parece que é bom. Eu olho, meu, a campina é verde. Eu olho, tem trigo lá, ó.
Parece bom, parece maravilhoso, mas e aí? E aí que é caminho de morte. Você não sabe distinguir um caminho de morte. Você não sabe, você é ovelha. Ovelha precisa ser cuidada. Ovelha precisa ser protegida. Ovelha precisa ser alimentada. Ovelha não dá conta de viver por si só. Dependa do Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor. Seja apacentado. Ou vai bater sua cabeça e perceba que esta palavra é a verdade. Elimeleque morre, casamento morre, filhos, família morre, e os sonhos morre. Pastor, o que fica de vivo na história? Só a testemunha, chamada Noemi, a única que sobreviveu. Pastor, e o que aconteceu com ela? Noemi ficou sabendo que a situação tinha mudado lá em Belém, ela decide voltar. Quando ela chega na cidade, a Bíblia narra, eu não vou ler, lê na sua casa se quiser. A Bíblia narra, no mesmo capítulo 1, no final, a Bíblia narra que chega Noemi em Belém, e as pessoas começam a dizer, não é essa Noemi, olha lá, Noemi voltou. Pastor, 10 anos depois a pessoa conhece sua cara? Opa, mas ponta a cara para você ver. Olha quem chegou, mas 10 anos depois. Mas ela, meu irmão, entrando na cidade, a Bíblia é clara, entrando na cidade, as pessoas já olham, olha quem voltou, a Noemi voltou, mas para 10 anos esquecer dela, não esquece. Chega a Noemi, as pessoas começam, a Bíblia não narra quantas, mas um número de pessoas se juntam e falam, Noemi, 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 olha o que a Noemi fala, não me chama mais de Noemi. Por que seu nome é Noemi? Não me chama mais de Noemi, mas por quê? Me chama de Mara. Porque o Senhor me trouxe amargura. O quê? Não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque o Senhor me trouxe amargura. Pastor, quer dizer a palavra Mara, amarga. Pastor, o que acontece com uma pessoa que sofre muitas perdas? Uma pessoa que sofre muitas perdas perde marido, perde casamento, perde família, perde filho, perde sonho, perde a doçura. Porque Noemi perdeu até a doçura. Não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, amarga. Por quê? O Senhor me fez isso. E te digo mais, as pessoas tomam suas decisões, ficam amargas e botam a culpa em Deus ainda. Está escrito na Bíblia, no mesmo capítulo 1, lê aí na sua casa. Ela chega em Belém, junta Noemi, não, é Mara, e foi o Senhor que botou amargura na minha vida. Pastor, quem que a Noemi culpou de tudo? Deus. A Noemi tinha que bater no peito ou culpar o Elimeleque, você não acha? A Noemi tinha que bater no peito ou culpar o marido, você não acha? Mas ela culpou a si mesma? Não. Culpou o marido morto? Não. Quem que ela culpou? Deus. As pessoas que sofrem grandes perdas ou muitas perdas, elas ficam amargas e culpam a Deus. Você já viu gente que começa a perder? Não acredito mais em igreja. Não acredito mais em pastor. Eu não acredito mais em nada. Elas ficam amargas, fechadas, botam a culpa nas igrejas, nos pastores. Você pensa que eles batem no peito? Não bate. A culpa é sempre lá, ó. Até Deus leva a culpa, imagina pastor. Até Deus leva a culpa, imagina pastor. Até Deus leva a culpa, imagina pastor. Pessoas amargas porque perderam em decisões que elas mesmas tomaram. Pastor, mas eu tomei essa decisão, mas eu vou explicar. É porque estava uma grande fome, estava uma grande dificuldade, estava difícil. Eu saí para não morrer. Quem falou que dá para se justificar? Você pode botar a culpa na situação, na circunstância, em Deus. Nada que você fale vai te justificar. Sabe por quê? Porque você tem dono. Eu tenho dono. E eu, quando tomo uma atitude independente, eu sou responsável por ela. Não é Deus. Está difícil? Está fome? Está pauleira? Deus é responsável pela sua vida.
O Senhor é o teu pastor. É o Senhor que é o teu pastor. E Ele se compromete, nada vai te faltar. Eu dou conta, eu te sustento. Mas o pão não dá vida, sou eu que dou. E o trigo não dá vida, sou eu que... Você vai botar sua fé numa planta? Ou vai botar sua fé em Deus, que criou a planta? Você vai botar sua fé naquele que criou o paladar, que criou o estômago, que sabe de tudo que você precisa? O sal que tem aí no seu corpo, Ele sabe até quando você precisa de sal, quando você precisa de água, quando você precisa de sol. Se tem alguém que sabe do que você precisa, não é o trigo, é Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é muito propício, nós estamos numa pandemia. Pastor, o que as pessoas estão perdendo agora na pandemia? Eu narro para você. Irmão, por causa da pandemia, tem muita gente que está perdendo o seu trabalho, o seu negócio, a sua empresa, o seu emprego. Pastor, se perder o emprego, o trabalho, a empresa, se perder isso, o que acontece? Não paga as contas. E aí? Perde a casa, perde o carro, perde o nome. E aí? E aí começa a complicação no casamento. Perde casamento. E aí, pastor? Perde. Irmão, tem gente que perdeu a vontade de viver. Sabe do tipo, abandonar todo. Aí eles começam a culpar Deus. Mas Deus não está vendo. E Deus não está vendo. E por que Deus não faz nada? E Deus não está vendo. Irmão, se tem uma coisa que Deus está, é vendo. Se tem uma coisa que Deus está, é vendo. E Ele está vendo principalmente o quanto você confia, o quanto você crê, o quanto você espera, o quanto você é, o quanto você não é. Ele está aqui, Porque o que é que vai te sustentar? Trabalho ou Deus? O que é que vai te dar vida? Dinheiro ou Deus? Dá para trocar o trigo de nome. Chama de trabalho, chama de dinheiro, chama esse trigo aí do que você quiser. O Deus é o mesmo. É Ele que sustenta. É Ele que provê todas as coisas. Ele que é o doador da vida. É Ele. Pastor, e aí? Tem gente perdendo um monte de coisa. Irmão, tem gente perdendo um monte de coisa, mas não é por isso que desistiu. Não é por isso que vai abandonar Mogi Guaçu. Não é por isso que vai abandonar o casamento, vai abandonar a igreja, vai abandonar o ministério, vai tentar a sorte lá não sei na onde, por causa de filho, por causa de filha, por causa do que é? Por causa de que você está tomando essa atitude aí mesmo? Por causa de Deus? Foi Deus que mandou? Você tem palavra? Porque se não foi Deus, você não tem palavra, não é porque qualquer outra coisa você enfiou aí, ou circunstância ou gente. Mas nada justifica. Nada. Pastor, o que eu faço? Faz a mesma coisa que a Noemi fez. Pastor, mas eu já estou tão amargo. Faz a mesma coisa que a Noemi fez. Pastor, mas eu não tenho mais nada. Faz a mesma coisa que a Noemi fez. Pastor, o que ela fez? Pegou o caminho da humilhação. Porque voltar para Belém era reconhecer: eu estava errada quando eu fui embora. Voltar para Belém era reconhecer: eu deveria ter confiado mais em Deus e ficado aqui com vocês, porque vocês não morreram, mas meu marido morreu. Vocês não morreram, mas meus filhos morreram. Vocês não morreram, mas meu casamento morreu. Você não morreu, mas tudo que tem morreu. Só eu que fiquei de testemunha para vir aqui para dar glória a Deus, porque Noemi só voltou lá para dar glória a Deus. Noemi só voltou para Belém para o nome de Deus ser glorificado. Pegou o caminho da humilhação. Chegou a ser Noemi. Não me chama Noemi, é Mara. É Deus, acabou comigo. E agora o que você vai fazer, Noemi? Eu trouxe uma pessoa comigo, lá de Moabe, chama Ruth. Então vamos ter que linkar você no culto da quinta. Porque quando Deus transforma um destino, sempre é com um propósito. Qual? Salvação. Pastor, lá em Moabe, que deuses serviam? Um monte.
menos o Deus vivo. Pastor, quando Deus muda o destino dessa mulher chamada Noemi, quem está pensando em salvação de quem? Pelo menos uma, Ruth. Chega Ruth numa cidade que nunca viu, porque Noemi está voltando, mas Ruth está indo, concorda? Noemi está voltando para Belém, mas Ruth, a sua nora, está indo pela primeira vez, não está voltando em lugar nenhum, está indo, primeira vez. Está indo para onde? Para mais perto de Deus. Está indo para onde? Para mais perto da casa de Deus. Está indo para mais perto da palavra, mais perto da presença, mais perto da igreja, mais perto do povo. Quando chega na cidade, Deus está lá. Como é que Deus está lá? Ele nunca saiu. Quem saiu da presença foi a Noemi. Deus sempre esteve onde sempre esteve, no controle de tudo. Chega lá, irmão, a Noemi, com essa nora chamada Ruth, e a lei que existia é: se você é pobre, se você é viúva, se você é estrangeiro, porque a lei era para os pobres, para as viúvas e para os estrangeiros. A Ruth era estrangeira e a Noemi, viúva. As duas podiam, só que a Noemi estava tão velhinha, que ela disse para a Ruth: ô Ruth, vai nos campos, aí nas plantações de trigo, porque existe uma lei aqui na minha cidade, a lei do meu Deus. Viúvas, estrangeiros, os pobres, pode pegar os grãozinhos que caem no chão. Quando os homens estavam colhendo o trigo tem uma espiga. Quando ele está colhendo o trigo, caíam os grãos da espiga. Caía grãozinho, um grãozinho de trigo caía. E a lei era essa: os segadores, tudo que caía no chão não podia pegar. Era a lei. Se cair no chão, não pode pegar. Caiu no chão o trigo, não pega. Mas foi sem querer, caiu, não pega. Os homens estavam colhendo nos campos, e o que caía no chão, os grãozinhos, os pobres vinham pegar, garimpar, né? Vai lá, Ruth, garimpar o trigo. Pastor, o que é isso? Caminho de humilhação. Mas quando você pega o caminho da humilhação, você vai dar de cara com Boaz. O Boaz era o dono dos campos que a Ruth estava colhendo. E a palavra, ou o nome Boaz, quer dizer força. O significado de Boaz é força. Pastor, o que acontece quando eu pego o caminho da humilhação? Deus vai mandar uma coisa ao seu encontro. O que? Força. Deus vai te dar uma força. Você acredita? Deus vai te dar uma força. Pastor, mas quando Deus me dá uma força, que tipo de força que é? Uma grande. Além do nome significar força, Boaz simboliza Jesus na Bíblia. Quando Deus manda o socorro para aquele que está em humilhação, Ele vai dar força, e além da força, Ele mandou a vida. Quem é Jesus, pastor? Jesus é tudo, é o provedor, é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é. Vem Boaz, olha para Ruth, se apaixona pela Ruth, casa com a Ruth, e ela que estava colhendo os seus grãozinhos, agora virou dona de todo aquele campo. Pastor, nem parece verdade. Mas Deus sempre tem um propósito. Vem a Noemi, caminho da humilhação, traz a moabita Ruth, lhe é apresentado Boaz, no caso Jesus, porque casar com Boaz é servir a Deus, porque casar com Boaz é ter que servir a Deus, vai ter que entrar na lei, vai ter que entrar nos deuses, vai ter que entrar na cultura, vai ter que entrar em tudo, porque o marido agora, ele vestiu essa esposa com toda essa bagagem, com todo esse pacote. E aí que a Ruth teve um filho, e a Noemi virou a vovó, e essa vovó parou de passar fome, parou de passar vergonha, porque agora ela estava na família de um dos homens mais ricos de Belém de Judá.
E como se não bastasse, sabe quem foi a bisavó do rei Davi? A bisavó do rei Davi se chama Ruth, que casou com Boaz, que era nora de Noemi. Olha o destino, Deus olhando lá para frente. Só onde vai parar isso? Vai parar lá em Davi. E aí? E daí que Jesus vem da linhagem de quem? De Davi. Irmão, Deus quando está operando, Ele está sempre trabalhando nesse propósito. Libertação, salvação. Eu poderia aqui, meu irmão, entrar no nosso tema de quinta, porque nós temos uma margem. Eu não vou entrar, mas que eu vou pensar, eu vou. Sempre Deus está trabalhando dessa forma, nesse propósito. Se Ele transforma um destino, é para salvar, é para libertar. Pastor, hoje é Santa Ceia. Hoje, pastor, eu confesso, eu tenho perdido muitas coisas nesse tempo. Perdi o emprego, perdi o nome, perdi o carro, perdi vontade de ler Bíblia. Pastor, acho que eu perdi até a fé. Irmão, se você me perguntasse o que Deus está falando nesse culto, eu vou resumir para você. Deus está falando, pega o caminho da humilhação, volta para o seu casamento, pega o caminho da humilhação, volta para o seu trabalho, pega o caminho da humilhação, volta para a sua igreja, volta para o seu ministério. Mas como? Se humilha. Vai garimpar o triguinho, porque na hora que você começar a se humilhar, Deus vai te dar uma força e vai virar um Boaz lá. Seu destino muda, sua vida muda, transforma. Você pode até ter errado quando decidiu sair, mas acerte hoje. Volta, mas volta pelo caminho da humilhação. Abaixa a cabeça, porque os humilhados eles vão ser exaltados. Volte para a mesa do Senhor, volte para a mesa da Santa Ceia, volte para a mesa do Cristo, volte a comer desse pão. Que pão, pastor? Do pão da vida. Porque na mesa hoje, o que está sendo servido é o pão da vida, é Jesus Cristo. Mas para você sentar nessa mesa, vai ter que pegar o caminho da humilhação, do arrependimento. Vai ter que abaixar bem a cabeça. Vai ter que reconhecer. E vai ter que testemunhar para uma cidade: eu errei. Vai ter que testemunhar para uma cidade: eu falhei. Vai ter que testemunhar: olha, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. E a melhor? Irmão, a Noemi achou o trigo, mas perdeu a vida. Noemi largou o trigo e voltou para a vida. O trigo parece bom, o pão da vida é melhor, hein? O trigo parece que vai solucionar os seus problemas financeiros, familiares, conjugais. Só o pão da vida pode fazer essa obra perfeita e completa. Pode faltar o trigo na sua mesa, mas se tiver o pão da vida lá, está tudo certo, está tudo garantido. Pode faltar o emprego, mas se o pão da vida estiver lá, irmão, Ele vai prover para você todas as coisas. Como? Ele vai enviar uma conexão, Ele vai enviar um Boaz. Porque não vai pensar você que a Ruth enriqueceu trabalhando. A Ruth não mudou a vida dela, meu irmão, de tanto trabalhar. A Ruth mudou a vida dela porque Deus colocou um Boaz na vida dela. O que mudou a sorte da Ruth não foi emprego, não foi trabalho, não foi salário alto. Foi uma conexão divina. Está entendendo, irmão? Pastor, o que Deus está falando? Pega o caminho da humilhação. É fácil? É rápido?
Pastor, eu não sei se eu consigo, eu sou tão orgulhoso, eu sou tão altivo. Eu falei para todo mundo que eu ia para Moabe. Eu falei para todo mundo que Moabe era melhor. Eu falei para todo mundo que Moabe está cheio de trigo. Ter que voltar agora, pastor, não vai ser fácil. Ter que reconhecer o erro não vai ser fácil. Mas é o caminho da salvação. É o caminho da provisão. É o caminho da transformação. É o caminho de Deus para você. Pega esse caminho. Pega esse caminho e deixa Deus te exaltar, deixa Deus te honrar, deixa Deus operar o milagre. A Noemi não morreu triste. A Noemi não morreu falida. A Noemi não morreu Mara. A Noemi, depois do caminho da humilhação, viveu o melhor tempo da sua vida. A Noemi viveu o melhor tempo da sua vida, mas nem com Elimeleque, nem com Malom, nem com Quilião, ela viveu o que está vivendo agora com a Ruth e com o Boaz, com o netinho. Nenhum dos filhos pôde dar neto a ela. Pastor, os filhos não deu? Quem deu? Deus. Deus que deu aquele neto. Os filhos não deu, o marido também não deu. Deus deu. Deu neto, deu comida, deu bebida. Pastor, quem é que pode dar doçura e alegria? Deus. Noemi deixou de ser Mara, voltou a ser doce. Você pensa que ela mordia o neto? Ela beijava, cheirava, amava. Por quê? Porque estava cheio de doçura. Você pode voltar a ser doce e amável. Você pode voltar ou ficar melhor do que um dia foi. Tem Deus suficiente hoje sendo pregado para isso. Ele é todo poderoso. Ele é maravilhoso. Deus vai te honrar. Pega o caminho certo dessa vez. Porque agora você tem palavra, hein? Para ir você não tinha palavra, mas para voltar você tem. Pega o caminho da humilhação, porque os humilhados serão exaltados, mas e os orgulhosos? Serão mais resistidos ainda. Pastor, pode ficar pior? Pode. Sempre pode ficar pior, viu, irmão? Sempre pode. Tem gente que fala, pior não fica. Fica. Fica pior. Você que separou o pão da vida, você que separou o suco da vide, você que vai cear na presença dEle, na mesa dEle, para a glória dEle, porque um dia pegou o caminho da humilhação, do arrependimento, e hoje está vivendo a sua vida na casa do pão. Disse assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, qualquer pessoa que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor indignamente, vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para sua condenação, porque não discerne o corpo do Senhor. É por causa disso que tem muitos fracos, muitos doentes e muitos que morrem espiritualmente. Se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Você que vai cear comigo, curve aí a tua cabeça em arrependimento de pecados. A Bíblia disse, o homem que disser que não tem pecados é mentiroso, mas se pecou, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos justificar de toda injustiça. Deus, eu quero pedir perdão principalmente das decisões erradas.
das escolhas que fiz por causa de situações, para fugir de problemas. Eu que tomei essa decisão, não porque o Senhor falou, não porque o Senhor mandou. Eu tomei essa decisão pensando em pessoas e não em Deus. Pensei até em mim mesmo, pensei no meu casamento, pensei nos filhos, pensei nos negócios, mas não em Deus. Eu não fiz a tua vontade, eu fiz a minha. E a minha vontade, Senhor Deus, ela gera morte. A minha vontade, Senhor Deus, há caminhos que parecem ser bons, mas são de morte. Eu olhei para o trigo, eu olhei para a campina verde, mas não era solução plena, era aparentemente só. O resultado foi trágico, o resultado foi perda, o resultado foi frustração. Mas hoje o Senhor, com misericórdia, me deu a tua palavra, me dizendo: volta pelo caminho da humilhação, e eu lhe enviarei força. Volta pelo caminho da humilhação, e eu lhe enviarei salvação, provisão, conexão. Eu farei o milagre, e a sua amargura desaparecerá. Você vai voltar a ser doce, amável, feliz, alegre. Vai comer, vai beber, vai brincar, vai rir, vai sorrir, vai vestir, vai morar. Porque eu, o Senhor, o bom pastor, eu te sustento. Não é o trigo. Eu te sustento, não é o trabalho. Eu te sustento, não é nada e nem ninguém. Esta obra é minha, diz o Senhor. Pai, nos perdoa de pensamentos, olhares, gestos, dizeres, iniquidades, transgressões, soberba, orgulho, vaidades, concupiscência da carne e dos olhos, sofismas, negligências da oração, negligências do ler a Bíblia, negligências, Pai. Pecados que nós nem sabemos que cometemos. Nos perdoa, nos deixa limpos, nos deixa brancos, para nos assentarmos nessa mesa que é santa, para renovar as nossas forças espirituais. Eu consagro o elemento do pão em cada casa. Eu consagro o elemento do pão em cada família. Eu consagro o elemento do pão a estes que são batizados nas águas, na fé evangélica, e estão em comunhão com Deus e com a amada igreja, porque pegaram o caminho do arrependimento e da humilhação, em obediência ao seu Senhor. Eu consagro o cálice do suco da vide, que representa o sangue do Cordeiro. A uva representa a alegria. Nós vamos deixar toda a amargura e vamos nos encher de alegria e doçura do vinho, doçura do Cristo, doçura do sobrenatural de Deus. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, porque em tudo isso o teu nome está sendo glorificado. Pode ter faltado emprego, pode ter faltado vacina, pode ter faltado comunhão com os homens, pode ter faltado, mas tudo que eu preciso não faltou. Jesus Cristo, o pão da vida, Jesus Cristo, o meu provedor, Jesus Cristo, a minha paz, a minha salvação, Jesus Cristo, tudo o que preciso hoje, tudo o que preciso eternamente, nunca faltou, nunca faltará, porque fiel é o Deus da promessa, da palavra, que me enviou o seu Filho amado. O apóstolo Paulo, ele disse: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim, disse o Senhor. Nós vamos, os que estamos aqui, nos apropriar do pão. E depois, vamos esperar você aí na sua casa se apropriar do pão, porque nós vamos comer juntos. Se aproprie do pão e espere alguns instantes. Eu tenho algumas pessoas aqui comigo, filmando, gravando, me ajudando.
E eles vão cear comigo. Eles vão cear contigo. Eles vão sentar na mesa do rei para comer e para beber. Pastor, o que você tem nas suas mãos? O pão da vida. Representando Jesus, em memória de Jesus. Se você tem aí nas suas mãos o pão da vida, levante o pão da vida. Se eu tenho aqui nas minhas mãos o pão da vida, foi porque o Senhor colocou. A minha fé não está no trigo. A minha fé está em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou por mim. Quando eu lançar esse elemento do pão no meu ventre, eu não vou lançar o trigo, eu vou lançar pela fé a vida. Eu vou lançar a doçura, eu vou lançar a provisão, eu vou lançar aquilo que eu preciso nesse momento. Pessoas que se encontram nesse momento da história enfermas, doentes, desanimadas, sem vontade de viver, sem vontade de caminhar, sem vontade de trabalhar para o Senhor, pela minha fé, serão restauradas, restituídas, ativadas, serão atingidas pelo poder de Deus, para viverem para a glória do nome dEle, este sobrenatural. Deus faz de novo, Deus nos renova outra vez, como da primeira vez. Nos permita nos encher de vida, nos permita nos enchermos, Senhor Deus, da Tua glória, da Tua presença, do Teu Espírito, da vontade e da fé. Glorifica Teu nome, Deus. É a ceia do Senhor, Deus. Eu faço com alegria, faço no nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos. Comamos todos. Alimente-se do pão da vida, fortaleça-se no seu Deus, na sua fé, no Cristo que venceu. Humilha, porque é esse caminho que vai te honrar, te exaltar. Ele já enviou a força e a provisão para te encontrar no meio do caminho da humilhação. Não são as pessoas que vão te humilhar, humilhe-se a si mesmo, é diferente. Pegue o caminho, por opção, por obediência, caminho de humilhação. Volte para o casamento, volte para a sua empresa, para o seu trabalho, volte para a sua igreja, volte para o seu ministério, volte para a casa do pão, volte para a igreja, volte para Cristo. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos todos e nos alegremos na doçura do Cristo. Beba do cálice e se alegre outra vez, abandonando toda a amargura de decisões erradas, precipitadas do passado. Minha fé não está no trigo. Minha fé não está no fácil.
Minha fé está em Deus, em Jesus, na sua palavra. Você que lançou a sua semente, seu dízimo, sua oferta, o quilo do alimento. Você que está com o carnê da construção. Deus, nós consagramos dízimos, consagramos ofertas, numa confiança plena, numa dependência total de que o Senhor está multiplicando minhas sementes 100 vezes mais, cuidando da minha casa, da minha família, dos meus filhos, casamento, negócios, empresa, cuidando do meu nome, da minha saúde, cuidando do meu ministério, cuidando por dentro, cuidando por fora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glorifica teu nome, Deus, e que todos vejam a tua glória, que possamos testemunhar esta cidade, ao Brasil e às nações. Fiel é o Deus que fez a sua promessa para cumpri-la. Fiel é o Deus que me chamou para a sua obra. Fiel é o Deus que transformou o meu destino para ser um libertador e ministrar salvação aos homens. Deus, eu te louvo, Pai, por ter comido e bebido. Eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor está no meio de nós. Eu te louvo, Senhor Deus, porque podemos cooperar com a tua obra nesse lugar e caminhar ao seu lado como filhos, herdeiros, orgulhosos do nosso Deus. Senhor, obrigado por ter ministrado a tua igreja, ministrado aqueles que participaram desse culto, ministrado com a tua palavra, Deus. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigado pela salvação. Obrigado pela conexão de ouro que chegou nesse tempo da minha vida para me trazer soluções claras, precisas, formidáveis. Eu abençoo a tua igreja, Senhor Deus, dessa forma. Ievareja Adonai veismereja, Yaera Adonai panavileja veiruneja, Issa Adonai panavieleja veia assembleja shalom. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus. Boa semana. Até quinta, se Deus permitir.